E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você está vendo esse vídeo, né? Concurseiro não tem hora para estudar, toda hora é hora. A nossa aula hoje é de física, o concurso é Academia do Barro Branco. O assunto de hoje é trabalho, mas que trabalho? Esse trabalho que nós vamos falar é um trabalho totalmente diferente daquilo que você está acostumado a ter no seu cotidiano, né? O conceito de trabalho fisicamente ele é diferente, né? Então, que nós vimos até agora? Então, nós estamos vendo na última aula as leis de Newton, né? E as leis de Newton nos permitiram nós resolvermos problemas que são de fato constitui o principal problema da mecânica, certo? Que é relacionar o movimento de uma partícula com as forças que atuam nela, né? Já na cinemática nós vimos só o estudo do movimento sem se preocupar com as forças, né? Só que nós podemos facilitar um pouco mais a resolução desses problemas se nós inserirmos alguns outros conceitos de algumas outras grandezas que vão melhorar a nossa formulação da dinâmica, certo? Então, além da velocidade, da aceleração, da força e da massa, nós podemos acrescentar outras grandezas, né, como energia, mas não é qualquer tipo de energia. A gente pode associar a energia mecânica, a energia cinética, a energia potencial, né? E também nós podemos, além dessas energias, nós podemos acrescentar também o trabalho, certo? Existe um outro conceito também que seria muito útil, que seria o conceito de potência, né? Mas não está previsto aí no edital, né? Porque o edital fala só trabalho e energia. Ele não se relaciona à potência. Então, o que é o trabalho? O trabalho, nós vamos representar ele pela letra tal, certo? Uma letra grega que se chama tal, que é o trabalho, certo? Então toda vez que você vê essa letrinha esquisita aqui, você vai lembrar que está se falando do trabalho, tá? Importante a gente frisar que o trabalho é uma grandeza escalar, certo? Nós já vimos a diferença de uma grandeza escalar por uma grandeza vetorial, né? A grandeza escalar é aquela que se fica caracterizada somente pelo seu módulo, certo? Se eu falar que o trabalho é tal, tantos valores, tal valor, nós sabemos perfeitamente nós conseguimos perfeitamente caracterizar a grandeza trabalho, certo? Primeiro aspecto que nós vamos ver do trabalho é o trabalho de uma força constante, certo? Trabalho de uma força constante. Então nós vamos ver aqui, existe uma superfície, um bloco, aqui, seja lá o que for, né? E alguém, esse aqui é o sentido do deslocamento, né? Esse é o deslocamento, o vetor deslocamento, e existe a aplicação de uma força nesse sentido, certo? Uma força F sendo aplicada sobre esse bloco. Então, esse bloco está sendo puxado por essa força F e realizando o deslocamento D, certo? Vamos dizer que tem uma pessoa aqui puxando esse bloco, né? E a gente, para definir o trabalho realizado pela força que essa pessoa está fazendo, como é que a gente define? Nós vamos definir que o trabalho é o quê? É o produto da força
vezes o deslocamento. E o que acontece aqui? O deslocamento está nesse sentido, né? Está no sentido da direita. Então, quem vai estar realizando o trabalho é essa componente aqui da força F na direção horizontal, porque existe um ângulo θ aqui, certo? Então, o trabalho nós vamos definir como o produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno desse ângulo θ, certo? Então, esta aqui é a definição de trabalho. Essa aqui é a definição mais completa de trabalho. Trabalho é o produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo que a força está fazendo com a direção do deslocamento. Então, isto é o trabalho. Então, vamos fazer agora uma interpretação desta equação em 4 casos diferentes, certo? Trabalho é o produto entre a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. No primeiro caso que nós vamos ver, o que acontece? É o caso aqui de cima. O vetor F não coincide em direção com o vetor D, certo? É o caso que nós mostramos ali em cima para exemplificar o que é trabalho, certo? Então, nós temos aqui o bloco, a direção do deslocamento D, certo? É no sentido positivo do eixo X, e a força que está sendo aplicada, ela faz com a direção do movimento um determinado ângulo θ, certo? Então, a componente da força resultante, só um momentinho, tá? Os papéis aqui atrapalhando, né? F cosseno de θ. Então, essa aqui é a componente da força resultante. Então, como o cosseno de θ é diferente de zero, então nós temos que o trabalho é o produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ, certo? Esse aqui é o caso geral que nós estudamos, que nós vimos ali já antes, é o primeiro caso, certo? Então, e o segundo caso? O segundo caso, o vetor F coincide em direção com o vetor D. Isso implica que θ é igual a 0 graus. Ou seja, se θ é igual a 0 graus, quanto que é o cosseno de θ? Ora, cosseno de 0 é igual a 1. Então, o que acontece? Nessa segunda situação, a força F ela coincide com o deslocamento D, o sentido do deslocamento do vetor D, certo? Então, como eles coincidem, o ângulo entre F e D é 0, o cosseno de 0 é 1, então o trabalho se resume ao produto da força vezes o deslocamento, certo? Então, quando o vetor F coincide em direção com o vetor D, nós temos que o trabalho vai ser igual ao produto da força vezes o deslocamento. No terceiro caso, o que? O vetor F é perpendicular ao vetor deslocamento D. É perpendicular, ou seja, eles formam entre si um ângulo de 90 graus.
Então, o problema mais clássico que se dá para se exemplificar essa situação, por exemplo, eu tenho um homem aqui, tá? Esse aqui é um homem, e esse homem aqui ele segura uma mala, certo? Vou botar um chapeuzinho aqui. Era melhor não ter feito esse chapéu, mas tudo bem, certo? Esse homem se desloca nesse sentido, certo? E vamos ver a mala, ele segura a mala e a mala está se deslocando junto com ele e ela tem uma força-peso aqui. A mala, a pasta que ele está segurando tem uma força-peso, certo? Essa força-peso, como nós já vimos, a força-peso sempre aponta para baixo, né? Então, a força que atua nessa mala é a força-peso. E o deslocamento, a força-peso, aponta sempre para baixo. E o deslocamento é no sentido horizontal. Então, entre a força-peso e o deslocamento, é feito um ângulo de 90 graus. Ou seja, essas duas forças são perpendiculares, certo? Então, ou seja, o ângulo θ entre as duas forças é 90 graus. E quanto é que é o cosseno de 90 graus? O cosseno de 90 graus é igual a zero. Isso implica, se eu pegar e substituir aqui na fórmula geral o cosseno de 90 por zero, tudo isso aqui vai dar zero. Então, isso quer dizer que o trabalho de uma força perpendicular ao deslocamento, o trabalho é nulo, certo? Então, vejam bem, eu não estou dizendo que o trabalho realizado pela força-peso vai ser sempre nulo. O que eu estou dizendo é que se a força-peso estiver na perpendicular ao deslocamento, o trabalho vai ser igual a zero. E não é só a força-peso, é qualquer força que estiver na perpendicular ao vetor de deslocamento, o trabalho por ela realizado vai ser zero, certo? Eu não estou dizendo que a força-peso sempre resulta num trabalho negativo. Não é isso que eu estou dizendo. Nessa situação aqui, como a força-peso ela é perpendicular ao deslocamento, o trabalho vai ser igual a zero, certo? Não só a força-peso, mas qualquer outra força que seja perpendicular ao deslocamento, o trabalho vai ser nulo, certo? Então, já vimos o terceiro. Então, agora, o quarto caso. O quarto caso é quando o vetor F se opõe ao vetor deslocamento D, certo? O que acontece? Agora, nós temos o mesmo bloco aqui. O bloco se desloca nessa distância D para cá, porém, a força resultante está numa situação de oposição ao movimento, certo? Nessa situação, quando a força está se opondo ao movimento, qual o ângulo formado entre a força e o deslocamento? Entre a força resultante e o deslocamento? Ora, uma aponta para cá, a força resultante, e o deslocamento aponta para lá. Esse ângulo aqui é um ângulo de 180 graus. Então, se θ é 180 graus, qual é o cosseno de 180 graus? Cosseno de 180 graus é menos 1. Ou seja, então, quando eu substituir lá na equação, eu vou ter que o trabalho, que é força vezes deslocamento vezes cosseno de θ, quando eu botar menos 1 aqui, tudo isso aqui vai ficar negativo. Então, o trabalho nessa situação em que o vetor F se opõe ao deslocamento, ele vai ser menos F, o produto da força vezes o deslocamento, certo? Ele vai ser um trabalho negativo. Então, o que a gente pode notar aqui nesses quatro casos?
Eu vou anotar aqui. Letra A. Nos casos 1 e 2, ou seja, no primeiro e segundo caso, a força favorece o deslocamento do corpo. Ou seja, quando lá no primeiro caso, que a força faz um ângulo θ com deslocamento, ou no segundo caso, quando a força está na mesma direção do deslocamento, eles favorecem o deslocamento. Logo, nós chamamos que esse corpo ele tem uma força motora. Ou seja, seu trabalho é motor e positivo. Então, nos casos 1 e 2, nós temos uma força motora, o trabalho também é chamado de trabalho motor, e ele vai ser positivo. Observação B. No caso 4, a força se opõe ao deslocamento. Então, ela é uma força resistente. Seu trabalho será resistente e negativo, certo? Então, no caso 4, quando a força ela se opõe ao deslocamento, ela se diz que a força é resistente, o seu trabalho será resistente e negativo. Então, vocês prestem atenção que muitas vezes uma questão ela é exemplificada, né? Se determina tal situação, e depois ele pergunta, o trabalho é resistente, o trabalho é motor. Então você tem que saber, o trabalho motor é aquele trabalho que vai ser positivo. O trabalho resistente é o quê? Aquele trabalho que vai ser negativo, certo? E a letra C, que é no caso 3, né, em que a força é perpendicular ao deslocamento, o trabalho é nulo, certo? Então, se a força é perpendicular ao trabalho, ao deslocamento, nós estamos no caso de o trabalho ser nulo, certo? Nesse caso do quarto caso, é importante a gente ressaltar que essa força, o trabalho dela é nulo, porque ela está sendo, ela é perpendicular ao deslocamento, certo? Ao deslocamento. Então, ele não vai ser sempre nulo, porque vamos voltar lá na primeira aula lá e tem que lembrar do referencial. Então, o referencial que foi adotado nesse caso é o solo, né? Então a terra, então o deslocamento, eu estou me deslocando, né? Ali no caso a pasta, o camarada ele está se deslocando em relação ao solo, então a pasta está junto com ele, ela está em movimento em relação ao solo, e em relação ao referencial que foi adotado, a força-peso é perpendicular ao deslocamento, então o trabalho é nulo. Agora, se fosse adotado por um outro referencial, eu poderia não ter esse trabalho da força-peso nulo. E é isso que nós vamos ver depois, né, que nem sempre o trabalho que a força-peso faz é um trabalho nulo, certo? Então a gente tem que levar sempre em consideração o referencial que foi adotado. Ricardo, você falou que se a força for perpendicular ao deslocamento, o trabalho vai ser nulo. E existe outras situações em que o trabalho será nulo? Sim, existe.
basta nós olharmos a fórmula geral do trabalho. Olhando a fórmula geral do trabalho, como isso aqui são tudo multiplicação, o trabalho vai ser nulo toda vez que um desses elementos da fórmula for zero, certo? Se a força resultante que atua no corpo é igual a zero, isso vai implicar que o trabalho vai ser nulo. Se o deslocamento for igual a zero, o trabalho vai ser nulo. E aqui é importante frisar, você lembrar lá da nossa primeira aula, né? A diferença entre deslocamento e distância percorrida, certo? Eu posso percorrer uma distância qualquer e não ter me deslocado, certo? Se eu estou correndo, por exemplo, numa pista circular, eu saio desse ponto, dou uma volta completa na pista. Qual a distância que eu percorri? O comprimento da pista. Qual o deslocamento que eu tive? Zero, porque eu saí de um ponto e cheguei no mesmo ponto. Então, o deslocamento foi nulo. Então, você correu, né, gastou energia, mas, em termos de física, fisicamente falando, seu deslocamento foi zero. Se o seu deslocamento foi zero, o seu trabalho também foi nulo, foi zero, certo? E a outra situação é se cosseno do ângulo θ foi igual a zero. E aí nós já vimos, né, que quando o ângulo é de 90 graus, o cosseno de 90 é igual a zero. O trabalho também vai ser nulo. Então, nessas três situações, o trabalho realizado sobre um corpo é nulo. Atenção que isso aqui também é muito pedido em prova. O camarada te cita uma determinada situação e pede para você ver quais situações que o trabalho é nulo. Então, bastante atenção nesse quadrinho aqui. Toda vez que um desses fatores aqui, um desses elementos dessa equação for igual a zero, o trabalho vai ser nulo. Atenção especial para essa diferença entre deslocamento e distância percorrida. E qual a unidade de trabalho? Né? Qual a unidade no sistema internacional de trabalho? Né? Trabalho não é força vezes o deslocamento? Né? Cosseno de θ é algo adimensional, então não entra aqui. A força é dada em newtons, né? Só lembrar das últimas aulas. Então, uma força de 1 newton, o deslocamento é dado em metro, né? No sistema internacional. Então, o trabalho é 1 newton por metro. 1 newton por metro é o que a gente chama de joule. Se representa pela letra J, certo? Então, a unidade do trabalho é joule. Então, joule é o trabalho realizado por uma força constante, igual a 1 newton, que desloca seu ponto de aplicação em sua direção e sentido de comprimento igual a 1 metro. Isso é a definição de joule, certo? Então, no sistema internacional, a unidade de trabalho é joule, certo? Agora vamos ver os gráficos, né? O gráfico do trabalho, né? Então, quando o trabalho é realizado por qualquer força, certo? Seja ela constante, então qualquer força, seja ela constante ou variável, certo? Então, quando a gente tem qualquer força de intensidade constante ou variável e nós tivemos a direção constante, presta atenção, constante e paralela ao deslocamento. Então, a força
seja qualquer uma delas constante ou variável, ela tem que ser paralela ao deslocamento, né? O trabalho, quando essa situação ocorrer, o trabalho vai ser numericamente igual à área do gráfico, certo? Então, eu tenho um gráfico, tá reto, tá? Da força em newtons pelo deslocamento em metro, seja lá qual for a força, variável ou constante, então o gráfico vai ser numericamente, aqui na x, e aqui uma força F qualquer, certo? Então a área sobre a curva vai ser numericamente igual ao trabalho, certo? Então, independente se a força é constante ou variável, se a força é positiva ou negativa, o trabalho vai ser negativo. Então, independente disso, o gráfico da força vezes o deslocamento, né, certo? Ele vai ser numericamente, a área vai ser numericamente igual ao trabalho, certo? Então, no gráfico da força vezes o deslocamento. Então, por fim, agora vamos ver, né, o trabalho da força peso, certo? O trabalho da força-peso a gente pode dividir em dois. O trabalho espontâneo e o trabalho forçado, certo? Tá reto, hein? Também. O trabalho espontâneo é quando nós temos um corpo caindo. Ou seja, o ângulo θ que esse trabalho vai formar é igual a zero. Por quê que o trabalho é igual a zero? Ora, nós temos aqui um deslocamento D que corresponde à altura que o corpo está. O corpo cai aqui com uma velocidade inicial V0 igual a zero. O que acontece? A força-peso, ela não aponta para baixo? Então, a força-peso, ela está favorece o deslocamento. Ora, se o deslocamento é para baixo e a força-peso aponta para baixo, o ângulo que é formado entre elas é zero, certo? É um ângulo de 0 graus. Então, esse trabalho, ele é maior do que zero, é um trabalho motor. E o trabalho não é força vezes deslocamento, mas como a força resultante aqui não é a força-peso, então o trabalho é peso vezes o deslocamento, só que o deslocamento é igual à altura. Então o trabalho é peso vezes a altura, certo? Então, no trabalho espontâneo, o deslocamento é igual, está na mesma direção da força-peso, o trabalho vai ser maior que zero, vai ser um trabalho motor, e o trabalho vai ser dado pelo produto do peso, da força-peso, vezes a altura da onde o objeto foi lançado, certo? E o trabalho forçado? O trabalho forçado, vocês já devem ter notado que vai ser a situação contrária, né? Quando o corpo é jogado para cima, certo? O ângulo θ vai ser um ângulo de 180 graus. Por quê? Porque, embora D continue sendo igual a H, o movimento
agora é para cima. Lembra que ele foi jogado para cima, ou seja, ele está sendo lançado aqui do solo com uma velocidade v0 e ele vai subindo, só que o peso continua, como sempre, apontando para baixo, certo? Então nós temos um movimento numa direção, um movimento para cima e a força-peso apontando para baixo, certo? Então formou um ângulo de 180 graus. Ora, o ângulo de 180 graus, nós vemos que o cosseno de um ângulo de 180 graus é igual a menos 1. Então, nesse caso aqui, o peso se opõe ao deslocamento. Ou seja, o trabalho da força-peso vai ser menor do que zero, vai ser um trabalho resistente, certo? Então, o trabalho é menos o peso vezes a altura, certo? Então, temos no trabalho da força-peso essas duas situações, o trabalho espontâneo e o trabalho forçado, certo? Notem que aqui, em nenhuma dessas duas situações, o trabalho da força-peso foi nulo, como lá na situação anterior que nós mostramos, certo? Então, é bom nós atentarmos para essas situações. Ó. Número 1. Então, nós temos aqui o bloco, né? O deslocamento D é nessa posição, nesse sentido. Nós temos aqui a força-peso, que aponta para baixo, e a força normal de reação ao peso, que aponta para cima. Neste caso aqui, tanto o trabalho realizado pelo peso quanto o trabalho realizado pela normal é igual a zero, porque elas, tanto a normal quanto o peso, estão perpendicular ao deslocamento, ângulo de 90 graus e ângulo de 90 graus. Então, tanto o trabalho da força-peso quanto o trabalho da força normal é igual a zero. Numa segunda situação, nós temos um plano inclinado. Lembrar lá do plano inclinado, um ângulo θ, nós temos aqui um bloco, a força-peso que aponta para baixo e a normal que aponta na perpendicular ao deslocamento. Deslocamento está aqui. Então, o trabalho da força-peso, nesse caso, ele é diferente de zero, porque ele não está na mesma direção ele não está perpendicular à direção de deslocamento, né? Nós vamos ter uma componente da força-peso que é nula, né? O trabalho realizado por ela é nula, mas nós vamos ter outra componente da força-peso que faz um trabalho não nulo. Então, o trabalho da força-peso, nesse caso, no plano inclinado, é diferente de zero. E o trabalho da normal é igual a zero, porque a normal está perpendicular ao deslocamento, certo? Nós temos ainda uma terceira situação, que é aula do futuro, mas nós já podemos pincelar alguma coisa aqui. Numa trajetória circular, certo? O deslocamento nesse sentido, a força resultante é uma força chamada força centrípeta, que aponta sempre para o centro da circunferência. E ela é sempre perpendicular à velocidade, no caso, aqui formando um ângulo de 90 graus. Então, numa trajetória circular, o trabalho realizado pela força-peso também vai ser igual a zero, certo? E por última informação,
em relação à força-peso, o trabalho efetuado pela força-peso, ele, que é um N, independe da trajetória. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor aqui que eu tenho um móvel aqui, ele está no ponto A. Aqui está um ponto B a uma distância H. Esse móvel ele sai do ponto A e vai até um ponto C, e do ponto C ele vai ao ponto B. Eu quero saber o trabalho da força-peso. O trabalho realizado pela força-peso, ele independe da trajetória. Eu posso fazer essa trajetória vindo de A até C e de C até B, que o trabalho será o mesmo se eu vir direto de A a B. Como é que a gente vê isso? Ora, eu tenho aqui um deslocamento H1, certo? Essa altura aqui é H1 e aqui eu tenho um deslocamento qualquer. E depois daqui do ponto C até o ponto B, essa distância aqui é H2. E eu fiz um deslocamento qualquer aqui. Aqui D1, aqui D2. Qual o trabalho para me trazer um móvel de A até C? O trabalho de A a C é o quê? O peso de A vezes essa distância H1, certo? Porque é essa distância aqui. Ok? E para me trazer isso aqui de A até C, e a distância e o trabalho para me trazer de C até B é o peso e essa altura aqui, H2. Então, qual o trabalho para me trazer de A até B? É o trabalho de A a C mais o trabalho de C a B. O trabalho de A a B é igual ao trabalho de A a C é PH1 e o de C a B é PH2. Vamos vir para cá. O trabalho de A a B é o que? Eu posso botar o P em evidência, eu fico com H1 mais H2. Mas o que é H1 mais H2? É o próprio H. Então, o trabalho de A a B é PH, ou seja, o produto do peso vezes a altura. Então, isso mostra que independe por onde eu vou. O que me interessa é o nível inicial e o nível final, certo? O trabalho da força-peso, ele independe da trajetória. Então, o que me interessa é o desnível entre o ponto inicial e o ponto final, certo? Então, o trabalho da força-peso independe da trajetória, certo? Então, aqui nós encerramos aqui essa parte, a parte teórica, e agora vamos para o que interessa, que é as questões, marcar o gabarito, marcar o X no local certo que nos interessa. Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos para o que interessa, vamos para as questões. Primeira questão que eu vou trazer não é uma questão da VUNESP, mas ela é uma questão interessante para a gente ver os conceitos que nós trabalhamos. Ó. Um bloco desliza sobre um plano horizontal sobre a ação das forças constantes especificadas na figura a seguir. Então nós temos uma força peso igual a 4 newtons, nós temos uma força T para a direita de 6 newtons, nós temos a força normal de 4 newtons, que é igual ao peso, que estão numa superfície horizontal, e temos uma força FA, que deve ser a força de atrito, de 2 newtons no sentido contrário ao movimento. O movimento está indicado por essa seta aqui, né? Indicando que o movimento é para a direita, e o deslocamento
desse bloco é de 1,5 metro. Ele pergunta, no percurso AB, no qual desloca D igual a 1,5 metro, que forças não realizam trabalho? Ora, nós vimos que as forças que são perpendiculares ao deslocamento, né, elas não realizam trabalho. As forças perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho, ou seja, perpendicular é aquela força que está fazendo um ângulo de 90 graus com o deslocamento. Então, o deslocamento para a direita, as forças que fazem um ângulo de 90 graus, ou seja, são perpendiculares ao deslocamento, é a força normal e a força peso. Então, essas duas forças, Fn e peso, não realizam trabalho. E depois, na letra B, ele quer saber qual o trabalho total realizado pelo bloco. Ora, as únicas forças que realizam trabalho são as forças que estão na horizontal. Então, a força resultante aqui, força resultante vai ser T menos F de A. A força resultante vai ser 6 menos 2. A força resultante vai ser 4 newtons. Essa é a força resultante. O trabalho, nós sabemos que é o produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ, né? Como aqui o movimento é na horizontal, cosseno θ é igual a 0, cosseno de 0 é 1. Então, nós vamos ter que o trabalho é igual à força, que é 4 newtons, vezes o deslocamento, que é 1,5. A resposta vai ser 6 joules, é o trabalho total realizado sobre o bloco, certo? Então, para massificar o que nós vimos na teoria. Questão 2, questão da VUNESP, o trabalho de uma força constante de intensidade 100 newtons que atua sobre um corpo que sofre deslocamento de 5 metros, qualquer que seja a orientação da força do deslocamento. Então, ele não está dizendo qual é a direção, o sentido da força em relação ao deslocamento. Ele está perguntando qualquer que seja a orientação. Então, nós vamos ter que analisar as 5 alternativas. Tá, vamos começar pela alternativa A. É sempre igual a 500 joules? O trabalho é o quê? Força vezes deslocamento vezes cosseno de θ, certo? Então, na situação que o cosseno de θ é igual a 0, né, nós vamos ter 1, cosseno de 0 é 1, um caso particular, o trabalho vai ser igual a força vezes deslocamento. Trabalho igual a força vezes deslocamento, a força é de 100, o deslocamento é de 5, o trabalho é de 500 joules. Agora, vai ser sempre igual a 500 joules? Não, né? Porque se esse corpo estiver, por exemplo, sofrendo sobre a ação de um trabalho, aqui está o deslocamento para cá, e a força resultante está apontando para cá, esse trabalho vai ser um trabalho negativo, certo? Vai ser um trabalho resistente, então o valor dele vai ser menos 500 joules, e não 500 joules. Então, não é sempre, né? Isso eu já mato a letra B também. É sempre positivo? Não, porque eu acabei de falar que ele pode ser negativo, se ele tiver a força resultante se opondo ao deslocamento. Nunca pode ser negativo? Acabei de mostrar que pode. Então, também não serve como resposta. Nunca é nulo? Pode ser nulo se essa força resultante estiver perpendicular ao deslocamento, né? Como ele diz que qualquer que seja a orientação, então, não. Numa orientação que ela seja perpendicular ao deslocamento, ele vai ser nulo. Só pode ser a letra E, tem o valor máximo de 500 joules? Sim, o valor máximo dessa força vai ser 500 joules quando o cosseno de θ for igual a 0, certo? Então, esse é o valor máximo que de trabalho que pode ser realizado por essa força constante de 100 newtons em qualquer orientação. Se ela estiver na mesma direção do deslocamento, então o valor dela vai ser máximo, gabarito, então letra E.
Vamos lá, questão número 3, né? Não é 6. Questão 3. No SI, Sistema Internacional de Unidades, a medida da grandeza física trabalho pode ser expressa em joules ou pelo produto. Ora, ele quer saber o que significa joules, né? Então, nós temos que o trabalho é o quê? É o produto da força vezes o deslocamento vezes cosseno de θ. Cosseno de θ não tem dimensão, né? Então, o trabalho é dado pela força vezes o deslocamento. Então, trabalho, força vezes deslocamento. Mas o que é força? A força não é dada pela massa vezes aceleração, vezes força é massa vezes aceleração. Então, em vez de escrever força, eu escrevi massa vezes aceleração e coloquei o deslocamento. Agora, quais são as unidades que nós temos? A unidade de massa é quilograma, certo? A unidade de aceleração, metro por segundo ao quadrado. E a de distância é o quê? Metro. Metro. Então, o trabalho vai ser o quê? Trabalho é quilograma vezes metro, dá metro ao quadrado, sobre S ao quadrado, segundo ao quadrado. Não tem essa opção, vamos escrever do jeito que está aqui. Então, é quilograma vezes metro ao quadrado. Esse S que está aqui em cima, nós vamos jogar para cima com o expoente negativo, menos 2. Então, o trabalho pode ir em joules ou quilograma metro ao quadrado, segundo na menos 2 ao quadrado, igual está na letra D. Certo, pessoal? Então, vamos ver a questão 4. Só ajeitar aqui. Isso, questão 4. O gráfico a seguir representa a intensidade da força F em Newton, que atua na mesma direção do deslocamento D, em metros. O trabalho total dessa força ao longo dos 2 metros deslocado em joules é, então, aqui F e aqui D. Então, nós vimos na parte teórica que esta área aqui do gráfico ela é numericamente igual ao trabalho, certo? A área do gráfico é numericamente igual ao trabalho. E a área de um triângulo retângulo, nós sabemos que ela é o quê? O produto dos catetos. Um cateto mede 5, o outro cateto mede 2, produto dos catetos sobre 2. Então, o trabalho é igual a 5 joules, o trabalho realizado por essa força F durante o deslocamento de 2 metros, gabarito letra D. Aí vem me perguntar, Ricardo, por que não é 10 isso aí? Porque nós estamos vendo que a força não é constante. À medida que ela vai se aproximando dos 2 metros, a força está diminuindo, certo? Por isso que a área é numericamente igual ao trabalho, certo? Beleza?